Desde criança eu tinha essa coisa que, às vezes, de estar brincando, de estar quieto no meu canto e eu ouvir uma voz assim falando, olha, você tem alguma coisa muito especial para você fazer. Foi uma criança muito sociável, alegre, comunicativo, extremamente participativo. Queria participar de tudo que acontecia na família, na escola, e já dava para perceber que ele tinha um espírito de liderança nato nele já. Era bem visível isso. Era muito inteligente. Eu conheci Nikolai na escola, né? A gente estudou na mesma escola. Ele era um pouquinho mais velho, mas assim, sempre teve aquela coisa, o Nico sempre se destacou, né? Então assim, mesmo, ainda mais sendo mais nova, tinha aquela coisa, aquele menino é super inteligente. Mogi é uma cidade pequena, então as pessoas acabam se conhecendo, né? Sabendo umas das outras, mesmo não tendo proximidade. Então eu sabia, o Nikolai Cursino é um cara inteligente, era o que eu sabia. Eu não sei dizer como eu era exatamente. Eu lembro que eu levava muito puxão de orelha por ser muito elétrico. Não conseguia parar quieto na minha cadeira. E eu tinha nota muito alta, sempre tive nota muito alta. Então no colegial, por exemplo, eu me lembro quando chamaram meu pai, mudei de escola, não me conheciam, no Anglo na época, para falar que talvez, logo as primeiras semanas, que talvez eu não tivesse jeito para a escola. Porque eu só dormia o tempo inteiro. 4 anos depois eu passei no ITA, na USP, fui em primeiro lugar do meu curso, e na Unicamp. Então, assim, era doido, porque na verdade eu dormia, não era o aluno, mas eu também às vezes deitava, olha que coisa doida, isso tem a ver com estado de transe. Eu fechava os olhos e ficava imaginando na minha mente aquilo que o professor estava falando. Então, se o cara estava falando de uma guerra, não era só que ele estava falando, eu imaginava a guerra acontecendo, eu via os caras indo e tal, e eu passava, eu estudava assim. Eu botava a apostila lá do cursinho, lia alguma coisa, fechava ela e saía falando pelo quarto, entrando nos personagens, e eu estudava matemática, assim, eu virava o triângulo, eu via, enxergava, sempre adorei estudar. Nunca gostei muito da escola. Adorava aprender, mas não via sentido nas coisas que as pessoas me ensinavam. Aí eu era bem indignado. E aí era um bagunceiro, jogava no time de futebol da escola, sempre joguei, no time A do futebol da escola. Então, mas que gostava de estudar. Mas às vezes não estudava o que estavam me mandando estudar. Eu me lembro de uma prova no colegial, que o professor fez umas perguntas lá,
de matemática, eu achei aquilo tão... E ele falou, amanhã vai cair essas aqui, passou. E deu a resposta. No dia seguinte ele passou. Cara, eu falei, não, isso é um insulto à minha inteligência, tirei 0 de propósito. Aí, puta, tipo, eu falei, cara, eu quero aprender alguma coisa. Então eu fazia umas coisas meio que não fazia muito sentido, não se revelava muito nas minhas notas. Aí ia lá, pegava um livro, sei lá, de matemática antiga, de como os caras construíram as pirâmides, e ficava estudando. Mas não ia cair na prova. Aí chegava na prova e não sabia. Isso era direto. Isso acontecia direto. Agora, na idade adulta, o que mudou foi eu como engenheiro, eu sou engenheiro da USP, trabalhando na Embraer com negociação internacional, e eu fiquei aquele tempo todo e de repente ali aconteceu uma coisa muito importante, que foi quando eu tive uma questão muito, um choque mesmo, uma dor, um evento na minha vida bem traumático, e aí aquilo me tirou daquela vida como ela estava, funcionando, rápida, me jogou não foi uma depressão, mas uma quase depressão, coisa que eu nunca tinha tido na minha vida, eu ficar alguns meses, e aí aquilo me despertou, foi justamente um programa de desenvolvimento, um treinamento que eu fui participar, e me tiraram dali, que tinha a ver com PNL, tinha a ver com coaching, tinha a ver com hipnose, e fui parar na terapia, fui fazer terapia, e ali a coisa despertou. Eu me lembro exatamente do momento, depois de fazer processos respiratórios, de entrar para tentar sair daquele negócio, que eu acordei, olhei assim, falei, cara, é isso que eu tenho que fazer da vida. E aí ele se apaixonou tanto, tanto por esse novo caminho, largou o emprego que ele tinha na Embraer, um cargo de destaque, para se enveredar cada vez mais e mais e mais pelo caminho do desenvolvimento humano. E aí, os primeiros passos a minha primeira formação foi estudar PNL, Programação Neurolinguística. Comecei aqui no Brasil, ainda na Embraer, na hora que eu vi que era aquilo, que tinha talento, que fazia sentido, até pela minha mente de engenheiro, de matemático, né? Foi quando eu fui para os Estados Unidos. Aí eu investi mesmo e fui estudar aonde a PNL nasceu. Dali, isso me levou a um cara chamado Joseph O'Connor, que era o autor do livro mais vendido em PNL no mundo, um inglês, chamado Introdução à Programação Neurolinguística. Ele vinha ao Brasil, dava cursos aqui, era casado com uma brasileira, acabava dando cursos aqui no Brasil. Eu fui fazer um curso, investi também de coaching com ele, falei, vou estudar com o melhor. Eu preciso conhecer esse cara, o autor mais famoso do mundo. E aí fui atrás dele, e logo no primeiro treinamento que eu fiz com ele, ele me convidou para ser assistente dele no próximo. E nessa de ser assistente dele, ir para a Califórnia, estudar com alguém que era conhecido dele, na volta ele fez uma proposta, vocês não querem montar um curso de PNL comigo? Ser meu associado, só montarmos juntos, na época eu, ele e o meu ex-sócio na minha primeira escola, a Iluminata, o João Luiz Cortez, e de repente a gente estava ali, sem saber como, recebendo uma proposta do cara que era o autor do livro mais famoso do mundo, fundador da International Coaching Community, para montar um programa junto com ele. E aí nós montamos a nossa primeira formação de Practitioner em PNL Sistêmica, onde eu ensinei quase 15 anos esse sistema, e aí vieram outros, cara. Vieram outros, fui estudar em Nova York a hipnose. Eu dentro da Embraer, minha carreira ela foi muito rápida, né? Eu entrei e de repente, meses depois, estava liderando missões, que era o que eu fazia, liderava missões na Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Grécia, o mundo inteiro, para negociar, levar equipes, né, de engenheiros, de diretores, para negociar operação de determinados aviões, de treinamento de pilotos, então já conectava com a educação também, operação dentro de uma cabine, como é que as pessoas se comunicam, se aquilo traz risco ou não traz risco. Então, sempre, de certa forma, estava envolvido em questão de negociação, entender o que a autoridade governamental da Grécia, ou da Holanda, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, gostaria da nossa equipe, preparar nossa equipe, como ela deveria se comportar, falar. Então, estava sempre, de certa forma, envolvido com o que a gente chama ser humano, né? Como o ser humano responde, fala. E dentro desse sucesso que aconteceu ali de forma até que rápida,
houve um primeiro programa na época dentro da Embraer que seria um programa bem forte, potente de desenvolvimento de novas lideranças. Então eles iam pegar um grupo pequeno, acho que eram 50 pessoas, se não me engano, e iam pegar essas pessoas e investir muito nelas para que elas se tornassem lá na frente os grandes diretores, né, da organização, as pessoas mais jovens. E aí eu lembro que cada diretor indicava, de uma equipe de 50, 100, indicava uma ou duas pessoas, e aí passava por uma série de testes psicológicos, entrevistas, e eu fui indicado pelo meu diretor, apesar de eu na época não ter cargo formal de liderança, eu era muito novo. Mas ele, da nossa equipe de 100 pessoas, tinham 3, ele me indicou. E nessa que ele me indicou, eu comecei a fazer as entrevistas, e eu já tinha estudado PNL, coaching, os caras começaram, peraí, mas como é que você sabe tudo isso? Da onde que você tem essa ideia? Resultado, fui selecionado. E entrei nesse grupo assim, né, de alta performance dentro de liderança. E esse programa era um programa que a gente ia ficar 2 anos sendo treinado de 2 dias por semana, pelo menos, com um grupo de estudo, com uma equipe, com consultoria. E na primeiríssima aula, era de Enneagrama. E era uma aula de Enneagrama voltada para a liderança. Enneagrama dos tipos, Enneagrama psicológico, Enneagrama voltado para a liderança. Tanto que o meu primeiro livro é o Enneagrama para Líderes, né? Depois eu me tornei consultor, foram mais de 30 mil pessoas dentro de organizações, é da onde eu vim, né, trabalhando com liderança. E aí essa primeira aula foi quando eu vi aquele negócio de tipo psicológico, já tinha estudado, já tinha toda aquela bagagem com o ser humano, era muito diferente dos outros, por conta já da minha educação na PNL, no coaching, na hipnose, na análise transacional, mais de um monte na espiritualidade, e engenheiro, líder, misturando essa coisa toda, que sempre foi minha característica. E aí, de repente, eu olho para aquele negócio, achei muito legal, né? Porque os módulos de autoconhecimento vinham primeiro, e eu sempre fui apaixonado. E nessa começa a apresentar os tipos, deram um exercício pra gente, que era de uma professora minha, que depois virou minha professora nos Estados Unidos, que ela criou os 9 perfis de líderes. E ela contava uma história da carreira daquele cara, até ele chegar numa diretoria, numa presidência. E a gente teve que ler os 9 e ver qual desses você gosta mais, sem avisar nada, né? E depois eu li, quando chegou no meu, eu olhei e falei, nossa, esse cara é fantástico, né? Olha que legal, eu penso exatamente como ele e tal. E depois dessa dinâmica, a gente foi se juntando, quem tinha gostado mais daquele se juntou em 9 grupos, e aí foi apresentado pra gente um tremendo de um trabalho bonito lá com o Enneagrama na liderança, na época apresentado pelo Urânio Paes, que fomos sócios mais para frente, amigos, né, uma pessoa de vanguarda aí nesse trabalho. E foi muito interessante, porque logo numa segunda aula de autoconhecimento, que aí depois a gente tinha estratégia, negócio, liderança, negociação, a gente tinha coisa toda, comunicação, mas depois numa segunda aula iam ter os que a gente chama de painéis, que era entrevistar, e eu fui sentar ali para falar sobre o meu raio, né, o meu tipo principal, na época bem característico da personalidade, como sendo um 7, né, e aí eu lembro que a gente começou a entrevista, eu fui respondendo, ele me fez uma pergunta, eu fui respondendo, aí quando chegou na hora do almoço, ele me cutucou e falou, vamos almoçar? Vamos, né, o instrutor tinha aquela parada. Aí na hora do almoço ele me falou, cara, tem alguma coisa na tua fala, eu nunca tinha visto alguém, nunca, num painel, trazer aspectos da essência, que se chama os aspectos elevados ou espirituais, numa entrevista logo pela primeira vez. Isso me chamou muita atenção. E logo daí, assim, menos de um ano depois, a gente já estava trabalhando junto, já estava dando consultoria junto, e comecei a trabalhar muito dentro de empresas. Falar sobre o Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta bastante profunda no trabalho de conhecimento das motivações mentais, emocionais. E como já tinha aquela história de começar os retiros de PNL sistêmica, comecei a encaixar alguns primeiros programas de Enneagrama dos tipos em formato de retiro. E aí fui aprendendo, os anos foram passaram, né, 10, 20, 30 mil pessoas, e aí em algum momento a gente chegou, e eu me lembro de dizer para o Urânio na época, e dizer assim, olha, vamos ensinar um pouco, porque eu tinha 2 inquietações, estou trabalhando muito dentro de empresa, eu quero ensinar, deixar isso escrito,
porque eu estava começando a trabalhar cada vez mais com psicologia, espiritualidade, eu falei, eu preciso deixar escrito antes de parar. Nunca parei até hoje, mas escrevi o livro Enneagrama para Líderes, que virou um best-seller, vende no mundo inteiro hoje, com aquela história, e veio uma coisa assim, pô, a gente precisa ensinar as pessoas a trabalharem coaching com Enneagrama, porque tinha formação em coaching, atendia, dava formação, tinha o Enneagrama, a gente via Aurélio, vamos montar um treinamento para a gente fazer isso? E aí ficamos lá uns 6 meses, 1 ano estudando e montamos uma turma que a gente veio a chamar de Enneagrama Coaching, que depois mudou completamente. Mas a nossa primeira ideia, daí que veio o nome, né? Vamos fazer um programa. Foi a gente entrar no programa, dar junto, em dezembro, 2, 3 horas depois a gente viu, desculpa, não vai ser nada disso que a gente tinha planejado, porque a gente coloca aquele tapete no chão, o Urânio já vinha pesquisando esses trabalhos há algum tempo, a nossa linha, a nossa pegada, o nosso trabalho espiritual, cada um no seu caminho, se abriu e de repente virou o trabalho de energia, de movimentos no tapete. Não é, eu diria que assim, era só um comecinho do que foi virar anos depois, hoje 12 anos depois. Não existia o conceito de movimento energético interno no corpo, no coração e na mente em cima de um tapete. Eu acho que a gente pode acreditar isso, pelo menos no que eu vejo. A primeira pessoa a fazer esses primeiros movimentos, com certeza, acho que a nível mundial, pelo que eu saiba, foi o próprio Urânio. E depois que nós paramos, e aí começamos a fazer algumas coisas juntos, e depois que nós fomos trabalhar cada um no seu canto, que foi no 2º ano de Enneagrama Coaching, hoje nós estamos no 12º, aí foram entrando vários elementos diferentes dentro da minha história, porque aí a minha história com a questão do invisível, com a questão da bioenergética, com a questão da física quântica mesmo, da relação até mesmo com plantas de poder, com instrumentos de xamanismo, com instrumentos de projeção astral, com o desenvolvimento da clarividência, o estudo de frequência, toda a matemática de estudo de som, de frequência. Quando eu começo a trazer isso e experimentar aquilo ao longo dos anos, é que a gente vai, e inclusive é aí quando eu crio a nomenclatura, que é uma criação minha, de raios. Essa nomenclatura não existia a nível mundial. Está sendo usada, foi o primeiro a dizer, olha, não são tipos, são raios. Porque dentro dos estados de visualizações, a gente foi percebendo que tem a ver com a vibração. E você, como um ser humano, você tem uma nota musical específica, vibratória, aí nos teus corpos sutis aí. E cada mudança que você faz no teu corpo, no teu coração, na tua mente, muda a tua vibração. Só que existem as 9 vibrações como se fossem 9 cores mesmo. Então é meio que assim, existe o amarelo, né? Vamos pensar no raio 7. Mas existem vários tons de amarelo. E aí entra uma coisa muito importante também para o desenvolvimento do Enneagrama Coaching, que foi os meus estudos posteriores, aí já bem mais tempo, onde eu fui para os Estados Unidos estudar com o Russ Hudson. Porque o Russ Hudson foi, junto com o Don Rizzo, o criador dos níveis de consciência dos tipos. Ou seja, não existe só um tipo psicológico, existem níveis de consciência. Existem as pessoas mais saudáveis nisso, isso muda completamente a descrição e o comportamento, e as pessoas menos saudáveis. Isso não tinha na minha aprendizagem antes. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo um trabalho nos raios, está acontecendo um trabalho no processo também, né? E eu prevejo um grande processo aqui. E aqui a gente deve, né, tá me vindo que sábado ou domingo, a gente deve abrir algumas coisas ligadas à missão, a direcionamento, a 8ª. E parece que esse ponto está se chamando para aparecer por último. Então,
convive ao mesmo tempo. É como se você tivesse uma engrenagem, mas se tivesse várias engrenagens, uma em cima da outra. E essa aqui vai rodando de um jeito, essa aqui vai rodando do outro, essa aqui vai rodando do outro. Elas vão fazendo trabalhos diferentes. Muito bem. Vini, vamos trabalhar, Vini? Sistema aqui de transmutação da consciência que envolve não só um tipo, mas 9 raios, 9 frequências dentro de todo mundo. Então você não tem uma só, você tem as 9. Tudo bem, uma é fundamental, ela é forte, mas você tem as frequências dentro de si. Você tem as frequências dos seus pais dentro de você, das flechas, das sombras, dos momentos de vida. Dependendo do que você está passando na tua vida é uma outra frequência. Então imagina você passar aí 13º, segundo ano de minha coach, do 9 raios e também depois o que veio a ser o espiritual e o que veio a ser o instintos, porque eu levo tudo isso para os instintos depois, mas falando do 9 raios, que foi o primeiro que nasceu, esse sistema onde ele começa a ter as ferramentas da PNL sistêmica, da hipnose, da bioenergética, do coaching, do xamanismo, que entrou de certa forma forte, e de toda a estrutura da constelação familiar e organizacional, que entram e dentro de um modelo, que é isso que o 9 raios, é isso que nós propomos aqui, um modelo vibratório que tem movimentos horizontais e verticais e que é capaz de ser específico para sentir o que está acontecendo com você neste assunto, aonde ele precisa ser tocado, o que precisa ser curado, qual o movimento, a que raio ele pertence, quais são as características. Então o 9 raios, aquele tapete, vai se tornando de fato uma mandala mágica, no sentido de uma mandala que organiza frequências vibratórias e que ao longo do tempo, por usar rapport de frequência, por começar a dominar as energias do meu corpo e saber como influenciar as energias das outras pessoas, além da linguagem, além da fala, foi sendo possível levar esse trabalho para um outro patamar, porque não é simplesmente caminhar num tapete ou fazer um movimento. Existe todo o movimento no qual existe uma leitura de campo energético, existe um conhecimento que é técnico, né, daquele tipo, daquele raio, daquele mecanismo de defesa, daquele nível de consciência, e tudo isso foi se misturando para chegar no 9 raios. A Illuminata se iniciou pelo caminho da programação neurolinguística, e ali tinha uma identidade ainda muito de professor, né, de ensinar as ferramentas, de passar o conhecimento. E o que foi acontecendo conforme o tempo foi passando é que o Nicolai começou de novo a entender essa habilidade profunda de processos de cura, de criar metodologias de cura, a partir de uma forma mais livre, não tão baseadas em metodologias, em modelagens de outras pessoas, mas começou a encontrar o seu lugar, que é um lugar mais da energia, de entrar em mundos profundos, de conhecer esses lados espirituais de forma mais profundas e perceber que ali era um lugar sutil de transformação imensa. Então todo o caminho dentro do Enneagrama foi muito para esse lado, um caminho que começou de forma a ensinar o Enneagrama de forma prática. Se você for ver os vídeos antigos do Nicolai, você vai ver muito professor explicando sobre o tipo 1, tipo 2, tipo 3. E o que foi acontecendo começou a deixar cada vez mais de explicar, de usar slide, de usar PowerPoint, e começou muito mais vivenciar energeticamente o que cada tipo trazia, né?
E aí, inclusive, veio a terminologia dos raios do Enneagrama, de não mais ser uma tipologia, mas de uma força energética presente naquele ponto da mandala. E aí ele vai para um caminho de desenvolvimento humano do ponto de vista de conduções energéticas mais profundos, usando bioenergéticos, todas as ferramentas que ele tinha de programação neurolinguística, hipnose, entre outras. O Enia Coaching passa a ter, portanto, o Enia Coaching Cura dos Instintos, que também é uma criação nossa, um crédito que a gente pode dar para a gente, porque não existia essa ideia de transformar ou curar os instintos do Enneagrama, existia a ideia de lidar com eles ou de ter lições de casa para tomar cuidado aqui e ali, mas a ideia de que esses instintos do Enneagrama são traumas profundos, e se são traumas no corpo, são traumas também em frequências vibratórias dos seus corpos sutis. Entrar naquele ponto através de regressões, de trabalhos de respiração, de trabalhos de constelação, de hipnose ericksoniana, de reimprint, e fazer o desbloqueio, liberar, curar, desamarrar aquilo, seja no cérebro, seja no corpo, seja no coração, seja nos corpos sutis, também foi uma coisa que levou o Enia Coaching para um outro espaço, né? Trabalhar esse cérebro reptiliano, essa parte animal em nós, através de todos esses conceitos energéticos, vibratórios, e que, de novo, junta teoria muito bem estudada, dos melhores do mundo, com todo um trabalho que foi sendo desenvolvido a nível vibratório. Não é uma coisa ou a outra, são as duas coisas no mesmo lugar. E aí não coube mais, a gente foi parar no Enia Coaching espiritual, que de alguma forma vai trazer, peraí, mas... E eu tive no Egito, né, você sabe muito bem, fazendo aí esse ano os 30 dias, junto com o Russ Hudson e outros professores importantes do Enneagrama no mundo, fazemos 30 dias lá, entrando nas pirâmides, indo aos templos, mergulhando, indo atrás dessa coisa toda, e eu fiz isso não só de uma parte teórica, mas de uma parte energética também, as impressões, e ao trazer tudo isso dali, a gente também traz para essa escola toda uma dimensão de uma escola de alquimia, de um trabalho que vem de Hermes Trismegisto, de um trabalho que envolve Tábua de Esmeraldas, de um trabalho que envolve esse despertar e esse desenvolvimento da consciência. E aí quando a gente volta, por exemplo, para os padres do deserto, eu tive no monastério do que viveu, né, nos primeiros séculos ali, no século IV depois de Cristo, o Evagria de Ponto, que foi um dos padres do deserto, padres que eram mais gnósticos, que viviam em comunidades mais contemplativas, tentando entender o que faz o homem se aproximar de Deus e se afastar de Deus. Para mim é a grande pergunta. E aí Deus não como uma entidade religiosa, mas do seu estado mais elevado. E foram eles que estudaram e descobriram, a princípio, 7 formas que o coração poderia se desviar de Deus, né? A ira, a gula, a inveja, o orgulho, que lá, séculos depois, vão virar os tipos do Enneagrama. Então olha de onde vem esse conhecimento que a gente vai lá estudar. E ao chegar lá, a gente vai descobrir, olhando para esses estudos antigos, de que muitas das escolas iniciáticas ao longo do tempo, inclusive dentro de algumas religiões, vão ensinar técnicas para o homem curar o seu coração, para o homem transformar o seu vício, a sua cruz, como Cristo, na virtude, né? E aí eu fui atrás dessas técnicas, fui descobrir como elas funcionavam, e usando a tecnologia mais, aí vem o meu lado engenheiro matemático, de PNL sistêmica, de coaching, de hipnose. Opa, deixa eu entender o que eles faziam lá atrás sem saber o que faziam, e criar uma estrutura para isso, uma metodologia. E aí eu sou muito grato a esses anos todos decodificando tudo isso. E aí foi criado o Enia Coaching espiritual, que ensina e pratica essas mesmas técnicas, porém com um resultado muito mais rápido, muito mais estruturado, te dando um passo a passo e formando, portanto, a formação Enia Coaching. E daí vem as outras, né? O Enia Trainer, que vem pela frente, é uma escola de curadores mesmo, de educadores, que está tendo agora, né? Eu acabei de fazer um retiro que eu não fazia há alguns anos, que era de transformação de crenças, que a princípio não tem a ver direto com o Enneagrama, mas nós precisamos mudar as crenças das pessoas se a gente quiser realmente criar uma escola de
de alquimia, de transformação do ser humano, levar a humanidade para um outro patamar de liberdade, de libertação. Minha mente está livre, meu coração está curado, a gente tem habilidades tanto técnicas, a gente entende tanto de matemática quando entendia um egípcio, quando fez aquelas pirâmides absurdamente, surrealmente perfeitas do ponto de vista astronômico, matemático, ligado ao... E, ao mesmo tempo, fazer essa humanidade se tornar cada vez mais sutil no seu encontro com a espiritualidade, com o seu próprio coração, com as relações, e criar um mundo, né? Até essa questão de me aproximar do desenvolvimento humano, e aí ter conhecido o Enneagrama através dele, e ter feito o Enneia Coaching 9 raios, e me perceber em um raio, e como que isso atuava dentro de mim, e perceber até assim, toda a minha jornada, o que tinha acontecido, por que eu fazia o que eu fazia, e não só como eu era, né? Eu não tinha um rótulo, mas eu entendi o porquê que eu estava fazendo o que eu fazia, e isso é lindo. E a forma que o Nicolai traz isso é com uma gentileza e um amor lindo. É a grande forma da gente se entender como ser humano. Assim como as formigas têm as leis, né, que ajudam elas a se organizarem, e toda, né, a natureza, para mim, assim, o Enneia Coach traz essa, nos ajuda a nos organizar como seres humanos, e essa é extremamente sagrado. Então, quando a gente começou a namorar, ele dava treinamento de PNL. PNL, Enneagrama, né, eram os que ele mais dava. E eu fui encontrar ele no retiro onde ele estava dando treinamento. Eu não conhecia, eu conhecia bem superficialmente essa área do autoconhecimento. Trabalhava numa multinacional, então eu não tinha muito conhecimento. Então ele estava dando treinamento e ele me convidou, você quer ir lá me encontrar no final de semana? Ele tinha dado já, desde segunda-feira ele estava no treinamento e eu cheguei numa sexta-feira. Faltavam 2 dias para finalizar. Ele falou, vai lá me encontrar, o lugar é bonito, você fica por lá, você descansa. E aí foi quando eu o vi pela primeira vez em sala de aula. Eu não assisti a aula, mas foi quando eu entrei nesse mundo dele, de professor e de desenvolvimento humano. E aí, nesse mesmo dia, eu passei por uma entrevista de tipo do Enneagrama. A Kátia me entrevistou e ela começou a fazer algumas perguntas, né? Fiz uma entrevista e aí a hora que ela veio com o resultado, que eu li o tipo 8, eu falei, eu sou isso daí. Eu sou exatamente esse tipo, sem tirar nem pôr. E foi aí, e após isso, eu já, no próximo treinamento que ele deu, eu já fui como aluna. E aí eu fiz todos os treinamentos que ele deu como aluna. Todos os treinamentos que ele dava, ele e o sócio dele na época que eles davam juntos. Eu fiz todos os treinamentos. De PNL, de Enneagrama, de hipnose, de coaching. Tudo que ele deu, eu fiz. Quando ele começou a dar o Enneia Coaching, eu estava grávida do Gael. Eu acho que é isso. E aí eu não pude participar, né? Eu acho que ele começou antes de eu engravidar, mas não tinha dado certo de eu participar. E aí logo eu fiquei grávida, então eu não fui. Não tinha ido em nenhum Enneia Coaching. E eu fiquei um período grávida do Gael, e depois o Gael nasceu, um período de licença. Aí eu voltei a trabalhar com ele, mas numa parte mais comercial. Eu não conseguia mais ir em treinamento, porque eu tinha que cuidar do bebê. Não tinha como deixar o Gael 7 dias e ir para uma imersão e voltar. Então eu ajudava ele mais com... Eu trabalhava com ele mais na parte comercial, falando com os alunos, que é algo que eu sempre gostei de fazer, falar com os alunos, conhecer os alunos, mas eu não participava de treinamento. E aí depois fiquei grávida do Benício. E aí quando eu fiquei grávida do Benício, eu achei que eu queria fazer uma outra coisa da minha vida. Queria ter uma empresa minha. Então o Benício nasceu, antes dele ter 1 ano, a gente montou uma loja de decoração e
E aí eu trabalhei um tempo nessa loja, né? Fiquei um tempo com a loja e vi que também não fluiu. Aí decidi ficar um tempo sendo mãe. E aí por um tempo eu achei que essa era a missão da minha vida, ser mãe. E hoje eu entendo que ser mãe não é uma missão, ser mãe é Eu fico emocionada. Que ser mãe não é uma missão, ser mãe é um sonho que eu sempre tive, eu sempre quis ser mãe. E faz parte da minha vida como mulher e faz parte do meu crescimento pessoal. A maternidade me trouxe isso também. Então eu fiquei bastante tempo nessa função que eu escolhi ser mãe e escolhi ficar cuidando deles nesses primeiros anos de vida. E quando eu decidi que, as crianças já cresceram um pouquinho, já é possível eu tirar um pouquinho esse papel de mãe e me encontrar profissionalmente novamente. E aí, quando eu voltei novamente atendendo os alunos, né, cuidando dessa parte comercial. E de quase 3 anos para cá, quando montou o Núcleo da Consciência, né, aqui em Mogi, os treinamentos passaram a ser aqui em Mogi, que eu voltei para a sala de aula. E aí eu voltei como aluna, porque eu não tinha participado de nenhum Enea Coaching e era o curso que eu queria muito fazer. Então eu voltei como aluna e voltei também como equipe, como parceira em sala de aula. Vem cá que eu vou te ajudar. Continua conectada nesta história. Abrindo o campo atemporal. Entrando de costas para o seu passado lá atrás. Voltando para um momento do tempo, imediatamente, 1 milésimo antes da primeira grande escuridão, da primeira grande desproteção. Quando antes dessa primeira, você ainda estava num estado de comunhão com o amor e com a força. Voltando muito tempo atrás, antes do nascimento, entre vidas lá atrás, 1 milissegundo antes da escuridão. É isso. O processo dos Enea Coachings foi natural, né? Porque eu já tinha vindo ali da internet. Eu falei, cara, se na internet isso já aconteceu comigo, claro que foi só uma sensação naquele primeiro momento, uma transformação pode ser diferente, mas faltava recurso para fazer diferente.
E automaticamente eu me inscrevi no Enia Coach. Eu lembro que demorou um pouquinho para fazer o meu 9 raios, né, que foi o primeiro, porque estava ali pandemia. E quando eu cheguei lá, uma das coisas que fez eu ficar, né, como eu falei, já tinha vindo de tantos outros treinamentos, foi ver verdade. E principalmente entender e compreender que o nosso processo não acaba nunca, que a gente está sempre num processo de transformação e que a gente está sempre aprendendo e que em cada processo de cada pessoa a gente também se transforma. E ele deixa isso muito claro quando ele se permite fazer os processos dele também, principalmente quando ele deixa a gente ver. Isso para mim foi assim, realmente tocou meu coração. Eu vinha de tantos outros treinamentos onde todos os treinadores eram tão estrelas, né, que ninguém se deixava, não se permitia fazer nenhum processo. Na verdade, a orientação é que ninguém pode ver você fazendo processo, né? Ninguém pode saber que você é humano, né? E que você também está em processo para o resto da vida, que você também está se aperfeiçoando e você está entrando nesse processo todas as vezes que está ali com alguém. E mesmo que você não esteja, eu lembro muito bem que teve um momento dentro do Enia Coaching que foi um processo dele que estava acontecendo, que ele se deixou ser cuidado pela sua equipe, pela força de todo mundo que estava ali, enfim. E aquilo, abriram as portas e a gente entrou e pôde ver todo aquele processo lindo que estava acontecendo ali com ele, de transformação, de cura, de mais um passo dentro da caminhada dele. E aquilo me pegou, me laçou. Falei, cara, é isso. São pessoas que estão em processo e que se permitem viver isso e mostrar pra gente que tá ali, em um primeiro momento, a gente tá começando, que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem você estar em processo. Isso vai acontecer pro resto da sua vida. Se permita ser cuidado também. Se permita deixar os outros verem essa tua vulnerabilidade, né, que as pessoas também se permitam olhar para a vulnerabilidade delas com essa leveza, com esse tá tudo bem, a gente está aqui, a gente tem uns aos outros. E foi isso que eu senti, um acolhimento e uma verdade em todos os processos que eu vi. E depois, ainda tendo a oportunidade de trabalhar com ele em alguns momentos, pós-formação, né, e como equipe, foi muito transformador. Né? Então, enquanto as pessoas estão ali fazendo os processos dela, eu vejo o tamanho do cuidado, o tamanho do carinho, da competência, né? De estar conduzindo cada pessoa. Eu estava ali do lado quando o Nicolai ainda tinha pouquíssimos, para não dizer nenhum conhecimento técnico na área de Enneagrama, e pouco a pouco ele foi adquirindo. E o Nicolai que eu conheci na época era um Nicolai apaixonado por novidades, pela coisa nova, pela nova opção. E ele, com muita competência, uma pessoa absurdamente inteligente, ele se dedicava fortemente ao que era novo, ao que representava descobertas, novas possibilidades. E eu tive a oportunidade de aprender muito com o Nicolai nesse quesito, no quesito do se dedicar, do fazer a coisa profissionalmente, de uma forma de qualidade, e também do fazer com que aquilo fosse feito da melhor forma possível. E aí junta tudo, uma conexão com um propósito, que podia ser até conectado com a personalidade, sim. E aí acho que a personalidade ajudou o Nicolai. Com inteligência, com competência, a evolução foi muito grande. E eu pude me inspirar nesse exemplo de que quando esses fatores se juntam, a gente vai muito longe. Desde uma fase inicial ainda, que eu percebi o Nicolai se colocando e colocando muitos outros numa caixa do que é o tipo do Enneagrama, até um Nicolai que depois começou a exercer a crença ou aquele acreditar de que o Enneagrama não está aí para mostrar quem nós somos, mas para mostrar como nós limitamos quem nós somos. E acredito que o Nicolai estava nesse caminho até quando nós nos separamos profissionalmente
e passamos a ter muito menos contato. Acho que o Nicolai é um belo exemplo de que conhecimento, sim, é muito importante, prática, sim, é muito importante, mas não são tudo, ou não, na evolução de alguém ao longo dessa jornada de vida. O grande desafio é você sair do conhecimento e ir para a sabedoria. Antes de conhecer o Nicolai, eu já tinha passado por outras escolas de Enneagrama, já trabalhava com Enneagrama, mas foi um encontro surpreendente, porque ele me ajudou a olhar para o Enneagrama de uma maneira mais espiritual, multidimensional, né, como ele diz. É muito interessante porque antes de encontrá-lo, eu tinha um olhar, acredito eu, mais superficial para os tipos, para os raios, e ele, com uma grande maestria, me ensinou a olhar de fato com profundidade e propriedade para cada um dos 9 raios. Então, se tem um grande diferencial dele como profissional com o Enneagrama, é de fazer com que nós, alunos, pessoas que estão indo ali para passar por um processo pessoal de cura de cada um dos 9 pontos em nós, nos fazer olhar de fato para cada raio como ele verdadeiramente é, e com um olhar nada superficial, completamente profundo, de ver realmente as dificuldades, os desafios, mas principalmente de ver a beleza e o sagrado de cada um dos 9 raios, de cada um dos 9 pontos. Antes de conhecer o Nicolai, eu não tinha noção de que caso eu quisesse me transformar numa grande profissional de Enneagrama, eu tinha que curar os 9 pontos em mim, né? Para mim, eu tinha que fazer os meus caminhos de desenvolvimento do meu tipo ali, ok. Mas ao me deparar com ele, ver o quanto ele se transformou, né, na vida pessoal dele a partir da cura, de integração dos 9 raios nele, eu falei, caramba, eu preciso viver isso, eu preciso entender o que cada um desses 9 raios significa e promover dentro de mim um processo de cura, até para que eu conseguisse olhar para o meu aluno daquele tipo específico e, por mais que eu visse no seu pior, eu conseguisse entender quem seria aquela pessoa caso se permitisse passar por um processo profundo de alquimia. O Nicolai, para mim, é um ser humano iluminado, um grande mestre, um grande guia, uma pessoa que me orientou muito e tem me orientado até hoje o meu trabalho com o Enneagrama. Eu lembro de um dia, e esse dia não sai do meu coração, eu lembro de um dia que eu estava numa formação de treinadores em desenvolvimento humano com o Nicolai, e eu cheguei toda naquela euforia do mental, do tipo 7 do Enneagrama, para fazer a minha palestra, e nas minhas primeiras 4 ou 5 palavras, ele me cortou, ele botou a mão, tapou meus olhos, tocou a mão no meu coração e me ajudou com técnicas profundas de programação neurolinguística, com um pouco de hipnose, com conexão energética no centro do cardíaco, a que eu me conectasse imediatamente com o meu coração. E a partir daquele momento ele disse, abre os olhos e agora faz a sua palestra, mas faz a sua palestra com o coração. Sabe quando a gente sente que existem marcos na vida de um ser humano? Esse foi um dia que eu descobri o potencial que eu tinha dentro do centro do meu coração. E eu descobri através do Nicolai Corsino. A partir desse dia, trabalhar com Enneagrama, com PNL, com programação neurolinguística, com hipnose, com a psicologia, trabalhar com tudo isso e ajudar essas pessoas foi fundamental a partir do momento em que eu descobri que nós podemos usar a mente e planejar verdadeiramente a nossa mente para fazer tudo isso, mas que a grande verdade ela sai do centro do coração. O Nicolai foi fundamental para a formação da minha carreira. Eu devo todo o meu carinho, eu devo toda a minha honra a esse ser humano iluminado, que é hoje uma das grandes referências no mundo do Enneagrama no Brasil, que trouxe uma abordagem
lá atrás, tradicional da personalidade, veio construindo o que hoje ele chama de os 9 raios, uma visão muito mais ampla de reconexão com a nossa essência, entendendo que de alguma forma nós estamos a personalidade, nós vestimos a roupa, a couraça do ego, mas nós não somos isso. Eu aprendi um enneagrama extremamente profundo com o Nicolai. Quando eu comecei a ver os vídeos do Nicolai e fui convidada por um amigo, ou desafiada a participar na certificação de 9 raios do Enia Coaching, que o Nicolai trouxe pela primeira vez a Portugal em 2020, depois de ter estado no Congresso Internacional de Enneagrama em Portugal, eu senti, já na preparação, de alguma forma inconsciente, de que aquele momento iria ser um separar de águas na minha jornada do herói, na minha jornada do autoconhecimento. Curiosamente, quando eu participei no 9 Raios em Portugal, eu estava justamente a fazer uma grande transição de carreira. Eu estava com a minha família na Alemanha e de volta a Portugal para assumir um cargo de vice-presidente de recursos humanos numa multinacional espanhola, e lembro-me que estava num dilema tão grande, aqui no meu raio 3, de se esta decisão de virmos de novo para Portugal para eu assumir este cargo de tanta responsabilidade, se era um chamado de alma ou se era só mais um movimento do meu ego de querer dar mais um passo na minha carreira. E na altura já vivia dentro de mim esta dualidade, de sentir que ao mesmo tempo era as duas coisas. Era sim um lado de querer fazer parte de um projeto de transformação, de cultura, de liderança, um projeto que quando me foi apresentado parecia incrível, e ao mesmo tempo eu sentia que ainda tinha muito da Mónica que buscava reconhecimento, sucesso e dar mais um passo na carreira. Então, quando eu pisei na mandala do Enneagrama pela primeira vez com o Nicolai, tudo isto em 7 dias se integrou. Foi duro, foi ao mesmo tempo que foi mágico, que foi incrível, foi também um olhar para a sombra, um olhar para a profundidade do que está por trás de cada uma das 9 personalidades do Enneagrama. E o que para mim o Enneagrama que o Nicolai traz, diferencia e é único, é que ele integra nos 3 centros de inteligência todo esse conhecimento que ele traz dos seus quase 20 anos de estudo, integrando bioenergética, integrando hipnose ericksoniana, integrando as constelações sistémicas, integrando a PNL, integrando tudo isto. É possível para qualquer um que pisa a mandala neste trabalho sentir essa integração do mundo prático com a espiritualidade. E provavelmente aquilo que eu já buscava há muito tempo e que muitas pessoas, ou eu diria todas as pessoas que estão no caminho de despertar, hoje na nova era procuram, que é integrar todos estes lados de nós, porque nós somos matéria, nós somos corpo físico, nós somos emoções, nós somos pensamentos, nós somos uma alma, nós somos tudo isto e não somos uma coisa ou outra. Eu acho que na teoria era leve, mas assim, a primeira vez eu fiquei realmente assustada. E no sentido de, que mundo é esse? E parece assim que a gente, sabe quando tira uma cortina mesmo? Gente, eu achava que isso era meu mundo e de repente abriu um negócio. Então assim, o leve já era muito profundo, né? Eu lembro até a primeira vez que eu passei por um processo desse, eu não conseguia ir para casa, né? Porque minha cabeça estava tão... que eu não conseguia aterrar, né? Que é o que ele tanto ensina. Então, e aí depois, assim, ao longo, quando foi cada vez ganhando mais corpo, né? E eu acho que muito assim... para ele deve ser muito difícil, né? Assumir isso e assumir todo esse processo. Porque é muito diferente. E assim, o diferente assusta, né? A gente é normal. Então, assim, de assumir isso e aí dar a oportunidade da gente também se abrir para toda essa imensidão que é o universo, que nós somos, tem que ter coragem.
Então é normal, né? Até quem assiste a primeira vez, enfim, vivencia isso, experiencia isso, o ficar assustado é normal e faz parte, eu acho que, de todo o processo e faz parte do desvendar. Então, sim, para mim, assim, eu lembro que teve uma época que eu falei, gente, tô com medo de ficar louca, né? Então tem essa coisa de, como que é isso? Tudo que eu acreditava são inversões totais, né? Então, assim, na verdade, o que é infinito é o que a gente não vê, e não ao contrário. Então, tem muita coisa assim que ele falava, que eu falava, meu pai amado, desconstrói tudo, e aí a gente constrói de um lugar de amor, né? Onde tudo é aceito e tudo é celebrado, sabe? Isso me ensinou muito, assim, de celebrar a essência de cada ser humano. Eu não conto para as pessoas exatamente o quanto de técnica tem por trás. Eu sei exatamente o que está acontecendo em cada movimento. Todos eles foram mapeados e tem técnica por trás. E ao mesmo tempo eu sou intuitivo, trabalho com o campo, entendo como as coisas acontecem, mas eu não sou um intuitivo que nasceu intuitivo. Eu sou um intuitivo que nasceu sem saber lidar com isso, nasceu muito mais estruturado, muito mais matemático, muito mais engenheiro. Então, quando isso foi vindo, eu fui sabendo o que ia acontecendo. Então, assim, isso me causou uma série de problemas. Porque, primeiro, que eu era meio rebelde com essa coisa de aprendizagem. Eu queria do meu jeito, e isso causava algumas questões até na escola. Causaram, mesmo gostando de aprender, muitas vezes me dava determinados problemas. E aí causou na faculdade também, porque eu, como engenheiro, queria que a questão do ser humano fosse levada em conta. E brigava e tinha umas... Sempre fui estranho. E aí eles brincavam comigo lá, eles falavam, olha, só porque você passou em primeiro lugar, porque senão a gente ia falar que não faz sentido os negócios que você fala. E eu sempre achando aquilo, cara, ó, nós temos que trazer outras ciências, misturar, eu sempre temos que ir para um outro lugar, olha, isso aqui não faz... Sempre foi isso. E quando começou o trabalho no tapete, ficou mais forte, foi uma questão. Primeiro porque eu começo na PNL, que é sistêmica, eu dei sorte, ela já trabalhava com corpo e com campo, a PNL tradicional não trabalhava, mas o Robert Dilts já trabalhava com noções de campo, a constelação estava logo no início, então já dava uma facilitada, mas isso foi antes da própria constelação aparecer. E aí eu começo a trabalhar, então, numa época, a gente está falando de 13, 14 anos atrás, onde isso tudo era muito esquisito. E aí eu venho de uma coisa que era mais mudar o ser humano através do cérebro, da linguagem, de técnica, e começo a eu perceber coisas que eu não percebia antes. Começo a eu ver imagens, começo a eu olhar para uma pessoa, entrar em meditação e antes de trabalhar com ela, ver tudo o que ia acontecer. Isso acontece até hoje. Aquilo começou a me assustar, eu comecei a estudar e ver, quem sabe isso, como é que eu aprendo a desenvolver minha clarividência? Isso é um instrumento. Porque para mim é assim, nada é inexplicável. Embora eu não seja louco por explicação, é assim, tudo no universo é vibração, é frequência. Você está captando uma imagem que vai parar num cardzinho assim, desse tamanho. Será que ninguém não se pergunta como é que tem vídeo aqui dentro desse card? E você não se pergunta isso. Agora você vai me dizer que no ar não está a frequência de tudo que aconteceu no universo? Todas as imagens, todos os sons, tudo está aqui na nuvem. Da onde vem? Se você aprende a captar essa nuvem, não tem nada, para mim chega a ser óbvio, isso não tem nada de esquisito. Mas, na hora de fazer o trabalho, não dá tempo. E eu comecei a trabalhar com as pessoas, a aprender sobre isso, e não dava para explicar tudo. Eu não ia explicar, ó, a gente fazia os primeiros NA Coaching, já era corrido, 6, 7 dias, fazia os trabalhos, as curas, os movimentos, não dava para preparar, olha, agora eu estou pegando exatamente isso, está mudando a frequência aqui, tá... E a gente não tirava nem foto, porque assustava algumas pessoas. E aí, ao longo do tempo, eu fui começando a ver que, quem sou eu? Eu sou engenheiro ou sou bruxo? E aí aonde eu fui encontrar refúgio? Nos alquimistas antigos, que sempre foi a minha veia. No fundo, minha alma vem desse conhecimento que é antes do ser humano pisar aqui e que foi vindo ao longo dos tempos. Lá atrás não existia diferença entre eu estudar alquimia, estudar vibração. Né? No Egito, a Grande Pirâmide é uma máquina vibratória. Já se estudava isso. E se estudava a relação com Deus, a morte. Então, para mim, isso sempre foi, desde criança, a mesma coisa. E aí, só que não é para as pessoas.
né? E aí começa a ficar esquisito, eu começo a olhar para mim e ter uma crise esquizofrênica, porque eu dava consultoria, eu fazia os retiros e dava muita consultoria para empresa. Comecei a trabalhar com grandes empresas, né? Eu trabalhei com Natura, Endy, Camargo Correia, Vivo, Votorantim, que você puder imaginar, eu já trabalhei. E estava no momento começando a auxiliar presidentes dessas organizações. Então eu estava no final de semana no retiro, na segunda-feira entrando no avião, botando meu terno para ir para uma reunião de liderança. E eu começando a olhar para mim e falando, o que eu sou? E eu passei uns 2, 3 anos meio que nessa crise. E aí fui fazendo com essas técnicas um trabalho com a minha própria identidade. Quem sou eu? Uma coisa ou a outra? E aí foi quando, eu lembro que dentro da minha primeira escola Iluminata, a gente fez todo um trabalho para integrar o que era um trabalho de empresa, o que não era, quem era eu, quem não era, até eu fazer as pazes comigo mesmo, encontrando muito nos alquimistas mesmo, ou num Hermes Trismegisto, ou nos filósofos que sempre trouxeram tudo no neoplatonismo, ou no próprio Da Vinci, ou em outros, né? Athanasius Kircher, outras pessoas que estudavam os mistérios, mas nunca separaram uma coisa da outra. Não tinha separação entre o matemático e aquele que ora e fala com os mistérios. Nós criamos essa separação. Daí eu fui me entendendo. E eu me lembro que tem uma marca muito forte nisso aí, que é o lançamento do meu livro Anjo Líder, que é um livro que foi escrito em estado de transe, que fala sobre um presidente de uma empresa, então conta toda aquela história, e fala sobre projeção astral, um anjo, uma ligação entre os homens e os anjos, e fala sobre cura, sobre hipnose, sobre xamanismo, sobre Enia Coaching, e eu fiquei com medo de lançar aquele livro, porque eu falei, o que as pessoas vão achar de mim? Só que no momento em que eu fui, sim, algumas pessoas achavam estranho, sim, nos primeiros anos de 9 Raios, tinha gente que iria embora no segundo dia, terceiro, e aí a gente foi mudando isso. A gente foi mudando porque a gente descobriu quem a gente era. Eu descobri quem eu era. E quando eu descobri quem eu era, aí eu passei a comunicar exatamente o que era o trabalho. E aí atrair um público exatamente que tem essa ressonância. E o mundo foi mudando, as pessoas hoje estão muito mais abertas a trabalho de campo, a trabalho disso e tudo mais. Tanto é que nós filmamos o 9 Raios há 3 anos atrás pela primeira vez, ainda com muito receio. E esse mini documentário que a gente fez é maravilhoso, e as pessoas adoram. Então, ao longo do tempo eu fui enfrentando pedradas, julgamentos, eu fui me enfrentando, sempre me perguntando, Nicolai, o que você está fazendo é realmente sério? Tem base? É você? Você não está se perdendo? E quando vinham mistérios, porque eu comecei a ter muito download da nuvem. Eu trabalho hoje com basicamente a nuvem baixando download. Tá, mas e o que você faz com isso? Dá para você estruturar isso? Ah, peraí, mas agora você começa a ter influência de outras energias no treinamento. Como é que eu posso aprender a separar energias? Energia limpa, limpar o ambiente, fechar, me preparar internamente para ter o melhor possível. Porque sempre teve uma coisa muito forte por detrás disso. Eu posso até não entender tudo que vem no primeiro momento, mas o ano que vem eu vou mergulhar, aquela coisa, eu vou mergulhar nisso, vou compreender, porque os meus alunos são sagrados. O bem-estar, o ser humano se desenvolver, ele está melhor no dia seguinte, as relações da família dele sempre foi muito sagrado para mim. Então eu sempre fui atrás de tudo isso. O que leva hoje, 13 anos depois, a hoje você assusta ainda, como é que é para você? Hoje para mim está tudo bem, porque nos últimos anos eu fui entendendo quem eu era e fui fazendo as pazes com isso. E aí, hoje, as pessoas certas chegam mais. Mas se você chega desavisado e vê só um trabalho no tapete, muito rápido, às vezes é pum, pum. Porque operar no mental superior, operar num mundo de frequência, às vezes é muito rápido. A mente consciente não vai nisso. Você pode não entender o que está acontecendo ali. E você pode criar os seus próprios julgamentos, isso é fato. Mas, e quando a gente se propõe a levar isso para um público maior, por que nunca, estou há 13 anos e estamos mostrando isso só agora? Eu acho que tem a ver com a gente, mas tem a ver com o mundo também. O mundo está mais pronto, está mais preparado para esse tipo de coisa, são menos julgamentos, é mais fácil de fazer esse tipo de trabalho, mas sempre foi um desafio para mim,
mostrar que... Esse deste ano foi a primeira vez que eu falei, gente, nós agora, no Instituto Nicolai Corsino, fizemos uma transição. Somos uma escola de curadores. Então, eu vou começar a contar o que eu faço, que vocês não veem. Vocês só veem o objetivo final, algumas coisas. Mas eu não conto tudo o que tem de técnica de entendimento por trás. E agora nós vamos começar a contar. E as pessoas estão falando, uau, na verdade não é só um movimento intuitivo, tem uma quantidade de enneagrama aí dentro, uma quantidade de PNL, de coaching, tem campo, tem clarividência, tem estrutura, em tudo isso no movimento que se faz, tem linguística, tem. E é por isso que nesse novo momento do Instituto, o Ennea Coaching toma essa cara, o Ennea Treino toma essa cara, os cursos novos tomam essa cara, os online tomam essa cara, e a gente começa, né, eu e a Thaís, à frente do Instituto, a montar essa escola de curadores. Ensinar todo mundo a fazer transformação, a fazer cura com toda essa tecnologia que a gente tem. Então hoje nós não estamos mais com medo de ser julgado. Hoje nós não estamos com medo de tocar tambor, de usar xamanismo, de rolar no chão às vezes se precisar, porque nada disso, isso não é necessário, isso só faz parte. Lembra quando eu falava que lá atrás, eu para estudar história, eu fechava os olhos, botava o som e levantava e entrava no personagem e aprendia muito mais rápido que todo mundo? O que é isso diferente do que a gente faz hoje, de certa forma? O ser humano ele se perdeu, ele acha que ele não tem corpo, que não tem coração, que não tem emoção, que não pode usar movimento. E se a gente usar tudo isso junto, a nossa aprendizagem é outra, a gente vai parar num outro lugar. Então é isso que a gente faz, de certa forma. É mais simples do que parece. Quando eu comecei a namorar com o Nicolai, eu sempre soube que ele estaria fora. Né? Ele sempre foi viajar a trabalho, saía para dar os treinamentos, então isso era natural para mim. E aí, quando eu fiquei grávida do Gael, não diferente, quando o Gael tinha 5 dias, ele saiu para dar treinamento e ficou 7 dias fora. E para mim isso foi muito natural, era ok, você sai para trabalhar, para dar sua aula e eu vou ficar cuidando do Gael, do nosso filho aqui. Nunca questionei isso, E ele ficava muito tempo fora, muitos dias. E para mim era tranquilo. Assim, claro, tinha os desafios da maternidade, de você ter um filho pequeno. E o primeiro filho, então é tudo novo, é tudo novidade, você fica insegura muitas vezes. Mas eu sempre apoiei o Nicolai, sem sombra de dúvida. Eu sempre... É inquestionável a missão dele nesse caminho do desenvolvimento humano, de desenvolver pessoas, de ajudar as pessoas a se encontrarem. É inquestionável. Como eu passei por todos os programas com ele, ele não saberia fazer outra coisa, eu acho, da vida. Eu acho que ele não seria tão feliz fazendo uma outra profissão que não fosse essa. Não tem como, é inquestionável. A Thaís é tudo na minha história, né? Desde o começo, todos os sacrifícios que ela teve que fazer para que eu pudesse continuar estudando, viajando o mundo, para aprender com os melhores, que sempre foi uma coisa que eu fiz questão. Então, quando a gente eu saio da Embraer e vou entrar nessa vida, a nossa renda, a minha renda vai para 1/5, vai para quase muito pouco, e foi assim muitos anos. Então, quando a gente tem o primeiro filho, o Gael, nosso financeiro estava no mais baixo de todos os tempos, e eu ainda assim estava indo para os Estados Unidos, para a Europa, investindo para fazer cursos e formações, e sempre ela ficando aqui. E os primeiros anos, principalmente dentro da Iluminato, os primeiros 7 anos, a gente não teve retorno financeiro. Eu dava 17, 18 retiros por ano, fora as empresas. Eu pegava uma mala e colocava outra. Então, assim, eu chegava de uma empresa, dava um workshop 3, 4 dias, chegava, entrava para um retiro, todos fora de casa. Então, foram muitos anos assim, até o Benício já tem alguns anos de idade.
Então, boa parte dessa mudança de trazer a empresa para Mogi e dizer, olha, aqui a gente fica, e aí hoje a gente recebe gente dos Estados Unidos, tivemos de Los Angeles no último, de Portugal, da África, do Brasil inteiro, aqui na nossa casa, 20 minutos da nossa casa. Depois de tantos anos, eu ia poder fazer os cursos, eu ia poder estar em sala de aula, porque eu não conseguia deixar 2 filhos por 7 dias. Não tinha uma pessoa para cuidar dia e noite. E os cursos sendo em Mogi, eu poderia ir, ficar em sala de aula, fazer os cursos e voltar para casa. Então, para mim era super realizável, né? E era a realização de uma vontade que eu já tinha há muitos anos. Porque eu me sentia muito... Eu tinha voltado a trabalhar com ele, né? Uns 4 anos para cá, mas assim, em escritório. Não estava em sala de aula. Então, de alguma forma, profissionalmente, a gente estava distante. E até familiarmente falando, né? Ele saía para trabalhar, eu ficava com as crianças. Ele voltava, existia uma distância, né? E não dava para ele compartilhar tudo que ele vivia em sala de aula. Porque aquilo, o que a gente vive em sala de aula, falta vocabulário para descrever. A gente não consegue explicar, né? O que, como a Lízia falou, a gente não consegue explicar o que a nossa alma viveu ali, quais os starts que a gente teve, quais os chamados que apareceram. Então, não dá para explicar. Quem vive em sala de aula não consegue verbalizar fora da sala de aula. Depois a gente vai vivenciando isso no dia a dia, essas transformações. Ela se formou como terapeuta holística por alguns anos, ela mergulhou fundo, ela aceitou o chamado, aceitou essa identidade de ser, né, tão criadora, tão dona quanto eu. E a força da energia dela de ter assumido isso, de ter colocado, me leva num lugar de segurança absurdo. Eu estou no melhor momento, os nossos programas. Agora, no Instituto, nós dois somos melhores de todos os tempos. A gente tem turmas lotadas há 1 ano e pouco, mas não só isso, a gente se diverte, é profundo, não tem nenhum problema, não tem nenhuma... E a coisa vai linda. Claro, como um treinamento de autoconhecimento, tem que tomar cuidado, a gente presta atenção, é puxado, mas as respostas que a gente tem tido sendo juntos, um só, né, masculino e feminino, no Instituto, eu estou muito mais tranquilo do que antes, os resultados estão muito mais legais, e essa sustentação que te dá para você, aqui eu consigo entrar em transe e estar 7, 8 dias só aqui, sem mais nada existe, porque todo o resto funciona, porque os alunos estão bem cuidados, porque tem uma energia feminina, porque eu posso cair, porque vira e mexe eu não aguento, e aí essa pessoa entra e toca o tambor e cuida de mim, assume os alunos, e ter todo esse movimento numa excelência, eu posso dizer que a gente está vivendo um momento muito especial, porque a gente olha para o Instituto Nicolai Corsino, que inclusive é um nome que veio dela, né? Apesar de ser o meu nome. Caramba, eu nunca quis que uma escola tivesse meu nome, mas veio dela. A gente tinha algumas dúvidas quanto ao nome, e é engraçado, né? Eu sempre quis destacar o nome do Nicolai. Nos copos que a gente fazia, né? Nos cadernos de material, eu sempre falava, tem que estar escrito Nicolai Corsino. Na camiseta, tem que estar escrito Enea Coach Nicolai Corsino, Enea Corporate Nicolai Corsino. O que você dá é uma metodologia que você desenvolveu. Tem que ter o seu nome. Foi você que criou. Tem que dar essa importância. Não veio do além, você não copiou de ninguém, foi você que desenvolveu isso. Então tem que ter essa importância. E aí a gente pensando no nome da empresa, e ele achava que tinha que ser Instituto Enea Coaching, Eneagrama, Instituto Eneagrama. Eu falei, tem que ser Instituto Nicolai Corsino. Porque embaixo do Nicolai Corsino cabe tudo. Embaixo do Instituto Nicolai Corsino cabe qualquer treinamento que seja para desenvolver pessoas. A gente aprendeu ao longo dos anos a fazer com que esse projeto, esse trabalho, fizesse o nosso casamento melhor.
Então a gente não viveu. Ou se talvez lá atrás, essa coisa do, peraí, mas você está trabalhando, como é que fica, dá conflito e tal. Acho que lá atrás até teve, mas hoje não. É um fluxo. Quanto mais a gente tem o mesmo projeto, a gente fica feliz com ele, a gente passa pelos perrengues junto e o casamento funciona super maravilhoso. Então, assim, foi evoluindo a nossa vida como casal, foi evoluindo a nossa relação, o amor só aumenta e ela na jornada dela de se descobrir cada vez mais uma curadora, uma xamã, uma terapeuta e uma pessoa cuja energia ancora uma egrégora de uma escola que já é muito grande, que já tem milhares de alunos no mundo inteiro. Então é uma força, uma energia que precisa ser sustentada ali, não só no físico como no astral. É gostoso de ver, porque é um caminho só dela, e o meu caminho de estar cada vez mais solto, cada vez mais leve, mais sustentado, não é mais solitário. Ser solitário é um negócio que cansava, carregava, e dá mais medo, porque qualquer coisa você não pode estar sempre ali e dentro de casa. Então isso aqui é a nossa vida, tá dentro de casa. Eu acho que é um pouco assim, é muita alegria, porque é um momento muito feliz que a gente está vivendo mesmo, dessa história juntos. É uma história que a gente está fazendo junto. Ele é professor. Papai dá curso de Enneagrama. Já fui, já vi o tapete. Eu acho que meu pai ajuda as pessoas. Sim, elas estão muito melhores. Definitivamente. Definitivamente estão melhores? Cara, hoje nós vivemos um momento, depois desses quase 20 anos, né, desenvolvendo as escolas, trabalhando com o desenvolvimento humano, de que o nosso trabalho, o novo instituto, o Instituto Nicolai Cursino, é um trabalho da nossa família. Então eu trabalho boa parte do tempo aqui em casa, conduzindo os retiros, algumas viagens. Então quando nós temos cursos online, por exemplo, todo mundo já sabe, né? O escritório vira um estúdio, as crianças já sabem o que fazer, eles vão lá, arrumam, e aí eles me veem em meditação todos os dias, eu faço meditação todos os dias, eles estão acostumados, aí eles chegam antes, às vezes, de um curso, eu estou lá fumando um cachimbo xamânico, fazendo uma preparação, às vezes eu estou no chão, e eles entram no espaço, no processo, então é uma coisa da família já, né? Então, nós estamos aqui para ser instrumentos de uma obra santa, uma obra sagrada, uma obra que envolve uma escola, uma universidade, um conhecimento atemporal que é oferecido para que cada ser humano realmente tenha um reencontro com a sua espiritualidade, com o seu potencial, com o céu na terra, né? É um pouco disso que sempre moveu essa história o tempo todo. O que virá pela frente não é tão importante, vamos dizer assim. Eu muitas vezes vejo que em algum momento isso será uma escola física, eu não consigo dizer exatamente onde essas coisas vão acontecer. Mas eu consigo ver que é como se tudo que tivesse acontecido até aqui tivesse só nos preparando para chegar agora, no Instituto, nós dois juntos, nesse lugar. A alegria de estar felizes oferecendo isso para as pessoas, acho que é o mais importante.